Queridos e amados irmãos, vamos então aí para a segunda parte da nossa lição. Nós estamos estudando hoje a lição de número 2 desse primeiro trimestre, Princípios Bíblicos para a Vida dos Discípulos de Cristo. Lições essas que estão sendo comentadas pelo pastor Eliel Araújo. E estamos estudando essa revista da Editora Betel. Você pode adquirir através do site da Editora Betel Os Discípulos de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. Antes de nós iniciarmos aqui o segundo tópico, ou se você preferir, a segunda parte desta lição, quero convidar você a conhecer o nosso canal, se inscrevendo, deixando o seu like, compartilhando. Temos inúmeros vídeos, pouco mais aí de 200 vídeos, entre eles shorts, entre eles conferências de vida profunda, que são mensagens gravadas dentro dos templos. Temos também momentos de reflexão, que são mensagens com ao máximo 15 minutos, procurando promover edificação com a palavra de Deus. E também temos inúmeros vídeos sobre a EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical, sempre se renovando, sempre se atualizando através desta ferramenta que a Editora Betel nos fornece para que possamos conhecer um pouco mais da palavra do Senhor nosso Deus. Então vamos lá. Primeiramente vamos introduzir aqui e pastor Eliel Araújo vai falar sobre o padrão bíblico para a vida. O padrão bíblico para a vida do discípulo de Cristo é viver em santidade, amor e obediência à vontade de Deus, conforme revelado nas Escrituras. Então vamos lá. O discipulado cristão, ele não é moldado pela cultura, pelas circunstâncias ou pelos desejos do coração humano, mas pelo padrão estabelecido pela palavra de Deus. A Bíblia nos chama a viver de forma santa, distinta e alinhada com os valores do reino. O discípulo de Cristo, ele não se conforma com este mundo, mas permite que sua vida seja moldada pela vontade de Deus, que, segundo Romanos 12, ela é boa, perfeita e agradável. Viver segundo o padrão bíblico é assumir um compromisso diário com a santidade, sabendo que somos chamados para refletir o caráter de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Depois nós vamos entrar aqui no tópico 2.1, onde o pastor Eliel ele vai falar sobre cultivar um caráter puro. Paulo advertiu Timóteo a se manter puro. Timóteo, primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 22. Conserva-te a ti mesmo puro. Na vida cristã, manter-se puro é essencial, porque Deus não convive no meio da impureza. Hebreus, capítulo 12 e o versículo 14. O profeta Isaías ressalta que a impureza, ela nos separa de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2. Portanto, devemos nos afastar de tudo que nos contamina, perseverando em viver como discípulos dignos de ser templo santo para o culto a Deus. Como é interessante nós falarmos sobre o cultivar um caráter puro. O caráter puro, nós entendemos aqui com este comentário do pastor Eliel Araújo, que ele não nasce de aparências externas ou até mesmo de pessoas que procuram se apresentar com tanta religiosidade, mas sim com o coração transformado. A palavra nos ensina lá em Mateus, capítulo 5, versículo 8, palavras do Senhor Jesus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus.
Cultivar um caráter puro é escolher a verdade, a integridade e a retidão, mesmo quando ninguém está olhando. O discípulo que busca a pureza, ele entende que a santidade, ela não é um fardo, mas sim um chamado. Um coração puro agrada a Deus e produz uma vida que glorifica o seu santo nome. Depois disso, nós vamos ver aqui que o pastor Eliel Araújo, no tópico 2.2, ele vai falar sobre resistir às tentações. O Espírito Santo capacita o cristão para resistir às tentações e ao pecado. Ter compromisso com a vigilância espiritual fortalece a fé e promove a maturidade espiritual. Paulo escreve aos Gálatas sobre os riscos da vida carnal, como a prostituição, a impureza, a lascívia e idolatria, e entre outras. E ele ressaltou ainda que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Carta do apóstolo Paulo à igreja que estava na Galácia, ou seja, aos Gálatas, capítulo 5, versículos 19 ao 21. Diante de tamanha gravidade, devemos buscar nos encher do Espírito e viver em constante santificação. Então, o segundo tópico aqui, tópico 2.2, ele vai nos falar sobre resistir às tentações. A tentação, ela faz parte da caminhada cristã, mas ceder a ela não é inevitável. É importante entendermos que a palavra afirma que Deus sempre providencia um escape. Está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, teologia do apóstolo Paulo, que diz que Deus, ele é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis suportar. Resistir às tentações exige vigilância, oração, dependência do Espírito Santo. O discípulo que resiste, ele não confia em sua própria força, mas sim, ele confia na graça de Deus. Cada vitória sobre a tentação fortalece a fé e amadurece o caráter cristão. Sendo assim, o pastor Eliel termina esse segundo tópico falando sobre a importância de cultivarmos o amor fraternal. Um dos princípios da vida cristã é cultivar o amor fraternal. Romanos capítulo 12, versículo 10. Isto é, aquele entre os irmãos. É o amor que faz as pessoas não buscar os próprios interesses e se expressa em ações concretas. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedarão anjos. Hebreus capítulo 13, versículos 1 e 2. Então a gente encerra aqui esta segunda parte da lição dizendo que o amor fraternal é a base dos relacionamentos dentro do corpo de Cristo. A Bíblia, ela já nos exorta, lá em Romanos capítulo 12 e o versículo de número 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Cultivar o amor fraternal é aprender a caminhar juntos, suportando, perdoando e edificando uns aos outros. Onde há amor, há unidade. Onde há unidade, Deus ordena a bênção. Isto faz entender que o discípulo que ama o irmão, ele demonstra maturidade espiritual e testemunha o evangelho com suas atitudes. Nós concluímos este tópico 2 ainda dizendo que
que o padrão bíblico para a vida do discípulo de Cristo revela que a santidade, resistência ao pecado e o amor fraternal caminham juntos. Não é possível viver segundo o padrão de Deus sem um caráter puro, sem lutar contra as tentações e sem amar o próximo. Quando o discípulo escolhe viver conforme esse padrão, a sua vida ela se torna um testemunho vivo do poder do Evangelho. O padrão de Deus, ele não oprime, mas ele transforma, não limita, mas ele conduz à verdadeira vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. E assim, nós terminamos a parte 2 desta lição. Deus abençoe.